Olá, meus queridos, vamos lá. Hoje nós temos aqui a resolução de uma atividade complementar que ficou para você, tá? No E-Class. Então, vamos resolver essas questões hoje. Olha só, a primeira questão tem um pequeno errozinho aqui, tá? Tá escrito aí 450 móveis, perdão, 450 funcionários, tá? Então, olha só, uma fábrica de tecidos tem 450 funcionários, entre operários, montadores e estagiários. Sabendo que o número de montadores é o triplo do número de estagiários e que o número de operários é 5 vezes o número de estagiários, encontre o número de pessoas de cada uma dessas categorias. Então, olha só. Primeira questão. Vou colocar aqui. Primeira questão. Eu já resolvi um exemplo disso ontem no teu livro, tá? Então tá bem simples. Olha, tu não sabe o número de estagiários. Vamos chamar esse número de estagiários de X, tá? Ontem eu chamei o número de estagiário de E. Hoje eu vou chamar de X, tá? Aí é contigo. Você chama aí, tá? Coloca aí a letra que você quiser. Então, vamos lá. X mais 3 vezes o número de montadores, que é 3x, né? O número de montadores é 3 vezes o número de funcionários, tá? E então, nós temos aqui x mais 3x mais 5x, que é o número de operários. Tudo isso igual a um total de 400 funcionários, tá? Então, olha só. Agora, nós temos o seguinte. Soma todos x mais 3x mais 5x, que é igual a 9x, que é igual a 450, tá? Isola aqui o x e passa aqui o 9 dividindo o 450, certo? Quando você dividir 9 dividido por 450, você descobre aí que ao todo você tem 50 estagiários. E agora, quantos são os montadores? Os montadores são 3x. Se tu já sabe o valor de x, então multiplica 3 vezes 50. Número de montadores, 150. E aí, professor, e o número de operários? O número de operários é 5x. Se você sabe o valor de x, então multiplica 5 vezes 50. O número de operários é 250. Então, está aqui, tá? A quantidade de funcionários em cada uma dessas categorias, tá? Essa é a nossa primeira questão. Agora, nós também temos a nossa questão de número 2. Na nossa questão de número 2, nós temos o seguinte. O perímetro de um triângulo escaleno, ou seja, se é escaleno, já sabe que todos os lados são diferentes. O perímetro de um triângulo escaleno é 300, tá? Encontre o valor do primeiro lado, sabendo que o segundo lado é 2/3 do primeiro e o terceiro lado é 4/3 do primeiro. Quero achar o primeiro lado. Eu não sei quanto mede esse primeiro lado, mas já que eu não sei quanto ele mede, vamos chamar ele de x. X mais... O segundo lado é 2/3 desse primeiro lado. Então, x mais 2x sobre 3 mais o terceiro lado é 4/3, 4x sobre 3
Tudo isso é igual a 300. Tá, então agora vamos lá. Aqui eu tenho, vamos primeiro resolver a soma entre as duas frações. Resolvendo aqui a soma entre as duas frações, ó, como eu te falei na atividade do livro, essa questão aqui é baseada, tá, no exemplo do livro, então, a soma entre duas frações com denominadores iguais. A regra é bem simples. Eu somo os dois números de cima e conservo o de baixo. Pronto. Agora você tem a soma de um número inteiro por uma fração. Você não pode operar direto. Você tem que fazer o MMC. Transforma esse número inteiro em fração. Coloca um 1 aqui embaixo, tá? E agora você faz o seguinte, multiplica aqui os dois números de baixo, tá? Multiplica. Então, vai ficar aqui 1 vezes 3, 3. 3, multiplica agora cruzado. 1 vezes 6, 6, mais x vezes 3, 3x, que é igual a 300, tá? O que faremos aqui agora? 6 mais 3, 9x, dividido por 3, que é igual a 300. 9 dividido por 3 é 3. Deixa aqui o x e passa o 3 para o outro lado, dividindo o 300. X, que é igual a 100. Então, você já sabe que o primeiro lado mede 100, tá? Aqui está a nossa resolução. Vamos agora para a nossa questão de número 3. Vou fazer. Vamos dividir aqui, tá? E vamos aqui. Terceira questão. Uma locadora de carros aluga seus veículos cobrando uma taxa, tá? Aqui, isso, uma taxa de R$ 25. A diária mais R$ 25 a diária, mais 20 centavos por quilômetros rodado. Quanto pagaria uma pessoa que alugou um carro por 3 dias e percorreu 450 quilômetros? Tá, vamos lá. Olha só. Vamos montar uma pequena equação aqui. Ele te disse que ele aluga esses carros. Vamos chamar os dias de X e o quilômetro rodados de Y, tá? Então, ó, X igual a 3 dias, Y igual a 450 quilômetros. Pronto. Aí a gente prossegue agora. Vamos montar nossa equação? Ele disse que ele aluga esses carros R$ 25 a diária, ou seja, 25x mais 20 centavos os quilômetros rodados. Então, 0,20y, ok? Que é igual ao valor que nós queremos encontrar. Então, vamos lá. Olha só, vamos substituir. Já que eu sei que x é igual a 3 dias, então 25 vezes 3 mais 0,20 vezes 450, tá? Agora, nós multiplicamos 25 vezes 3, 75. Se você multiplicar 0,20 por 450 é igual a 90. Nosso resultado aqui, então, é igual a... Ele pagou R$ 165.
tá? Esse é o nosso valor, R$ 165. Resolvida, então, a nossa terceira questão. Partimos para a nossa quarta questão, que é interessante. Ela nos diz o seguinte: uma confecção produzia diariamente 200 calças. Após a contratação de 20 costureiras, a fábrica passou a produzir 240 calças. Quantas costureiras trabalhavam nessa confecção antes dessa contratação? Olha só, eram produzidas 200 calças. Por quantas costureiras? Não sabemos. Se não sabemos, chamamos de X. Certo? Prosseguindo. Após a contratação, passou a se produzir 240 calças. Por quantas costureiras? Também não sabemos. Só sabemos que agora tem a quantidade X que tínhamos antes, mais as 20 que foram contratadas. Regra de 3. 240 vezes X, 240x, que é igual a 200 vezes X mais 20. 240x, que é igual 200 vezes X, 200x, mais 200 vezes 20, 4.000. Separando letras de número, temos aqui 240x menos 200x, que é igual a 4.000. 240 menos 200, 40x, que é igual a, que é 4.000. 4.000. Isola o x e passa o 40 para o outro lado, dividindo o 4.000. X, que é igual a quanto? Corte este zero com este zero e divida 400 por 4, que é igual a 100. Olha só. Então, nós tínhamos, a princípio, 100 costureiras, tá? No início, eram 100 costureiras. Aí está. Para finalizar, questão de número 5, tá? Questão de número 5. Letra A. 2x mais 35, que é igual a 155. Isolamos aqui o 2x e pegamos aqui o 35, que está aqui positivo, vamos passar ele aqui negativo para o outro lado, tá? Então, agora você faz a subtração. Vamos devagar, passo a passo, com florzinha. 155 menos 35, 120. Isolo aqui o x e passo o 2 para o outro lado, dividindo o 120. Agora, então, meu resultado é 60. Letra B. Letra B, 4y menos 22, que é igual a 42. Isola aqui o 4y, pega o 22 que está aqui negativo e passa ele para o outro lado positivo. E o teu resultado é 4y, que é igual a 64. Isole o y e passe o 4 para o outro lado da igualdade, dividindo, que é igual a 16. Continuando aqui em cima, letra C. 5x
menos 3, que é igual a 24 mais 2x. 24 mais 2x. Ok. Isolamos, né? Só o x para um lado. Tá? Olha, o 2x estava aqui negativo, passei para o outro lado. Perdão, ele estava positivo, passei para o outro lado negativo. Eu já tinha aqui o 24 e o 3 que estava aqui negativo também veio positivo para o outro lado. 5x menos 2x, 3x que é igual a 27, 3x que é igual a 27 dividido por 3, x que é igual a 9. Letra D. 4x menos 15, que é igual a 45. 4x, que é igual a 45, mais 15. O 15 que estava positivo, passamos para o outro lado. Ele era negativo, passamos positivo. 4x, que é igual a 60. X, que é igual a 60 dividido por 4. X, que é igual a 15. Então, aqui está, tá? Olha aí, dá uma olhada. Essa é a nossa lista de atividades, tá bom? Que eu havia postado. Aí aqui está a correção para que você possa acompanhar, fazer aí o teu exercício passo a passo, tá bom? Então tá. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Em breve nos veremos.